Bom, então vamos lá, vamos dar continuidade na nossa aula. Acredito que esteja no finzinho já. Então, a gente finalizou a primeira parte falando da abertura das vias aéreas. Vamos só relembrar, falei isso toda hora, mas é para isso entrar na nossa mente, tá? Primeiro, a ordem, né? Porque a ordem do que fazer, né? Do que reconhecer ali, ajuda a gente bastante na hora do atendimento. Então, primeiro, eu avaliei nível de consciência e se tem respiração. O paciente não tem nível de consciência, não tem respiração. O que eu faço? Se eu quiser, avalio o pulso. Se eu não quiser, não precisa. Ou se eu for verificar, no máximo 10 segundos, tá? Identifiquei que o paciente está numa parada. Vou solicitar ajuda para ligar, né? Preciso ligar para o resgate, preciso solicitar ajuda. Vou colocar o paciente num local seguro, deitado em decúbito dorsal, numa superfície rígida. E vou iniciar as manobras cardíacas, a compressão torácica, tá? Lembrando que é uma mão sobreposta à outra, braços estendidos, no meio inferior do externo, né? 2 centímetros acima do apêndice xifoide. Vou fazer com os meus braços esticados e a força do meu corpo. A profundidade que eu vou comprimir é de 5 a 6 centímetros no adulto e eu vou fazer de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. É isso que a gente tem que decorar, tá? É isso que a gente tem que saber. Aí aqui, se a gente tiver um dispositivo de ventilação, como no caso do AMBUS, algum lugar, alguma unidade de saúde, uma escola, não sei, que tem um AMBU, aí a gente vai fazer. Quando tiver 2 reanimadores, a gente vai fazer 30 para 2. Então, 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Lembrando que tem que contar alto, né? A gente pede pro colega do AMBU, o colega da ventilação, contar alto pra gente, para ele poder fazer também as 2 ventilações e a gente não perder muito tempo com isso, tá? E aqui a gente tem o uso do desfibrilador. O desfibrilador externo automático, a gente chama de DEA, né? Que é a abreviação. Ele é um desfibrilador mesmo, ele dá choque mesmo, dá carga elétrica ali, né, no tórax do paciente para ver se consegue voltar o estímulo ali, voltar o coração a bater sozinho, tá? Então, ele é automático, ele pode ser utilizado por quem tenha algum tipo de treinamento e ele é muito simples, muito, muito, muito simples. Devem estar disponíveis em todos os locais com mais de 500 adultos de mais de 50 anos de idade por 8 horas por dia. Essa é a legislação da presença do DEA, tá? Então, nesses locais que tenha mais de 500 adultos de mais de 50 anos de idade por 8 horas por dia. Por exemplo, estádios, estações, shoppings, aeroportos, locais que são muito aglomerados, tá? Todos esses locais têm que ter um DEA. Não precisa ser visível, né? Assim, aos olhos de toda a população que passa ali, mas os funcionários têm que estar treinados e saber onde que fica o DEA, tá? Unidades básicas de saúde tem o DEA, né? E no hospital não tem, porque no hospital tem o desfibrilador, que é aquelas partes que o médico mesmo ele regula a carga do choque e ele que define, tá? O DEA ele é totalmente automático. Como que ele funciona? Ele é utilizado colocando as pás adesivas no tórax. Então, ele vem com 2 pás, uma para colocar de cada lado, na posição ali, que vai dar estímulo para o coração. A posição das pás, ela vem desenhada. Ela vem na própria pá, na parte de trás, assim, como que você deve posicionar a pá no paciente. Devem ser mantidas durante toda a reanimação para monitorização do ritmo e repetição do choque, se necessário. O DEA, então, quando a gente coloca a pá, ele analisa primeiro o ritmo, aí se ele constatar uma fibrilação ou uma taquicardia ventricular, que são os tipos de parada, né? Porque a parada em si, não necessariamente o coração parou de bater, né? Então, a fibrilação, por exemplo, ele se movimenta de uma forma desordenada, o coração, ele tá assim, tremendo, ele não faz a contração que ele tem que fazer, né? Sístole e diástole, ele não faz, ele fica assim, ele fica desgovernado, sem os estímulos. Isso é uma fibrilação. E a taquicardia ventricular é a contração desordenada e rápida dos ventrículos, mas também que é ineficaz,
né, para o funcionamento do corpo. Então, nesses casos, tem indicação de choque, né, porque o coração ele meio que tá mais ou menos em movimento, não, mas não funcionante, mas às vezes dá um choque, dá uma carga elétrica, ali, um estímulo elétrico para ele voltar ao seu ritmo normal, tá? Então, o DEA, ele faz essa análise. Se ele analisa, se ele constata que ele tem toda uma programação para isso, né? Se ele vê que tem fibrilação ou taquicardia ventricular, ele dispara automaticamente um choque, que pode ser de 120 a 200 joules. Joules é a unidade de medida aí do choque, tá? O próprio aparelho faz análise do ritmo e define se é necessário ou não dar o choque, e informa na tela e por voz, quando for necessário, que todos se afastem do paciente e quando retomar a reanimação. Então, assim, ele é muito automático, ele é muito fácil, ele não tem nada. Ele tem um botão para ligar e para desligar e um botão para aplicar o choque. Então, põe a pá, ele identifica, o tempo todo ele vai dando as informações em alto-falante. Então, a gente continua fazendo a compressão. E aí ele fala, analisando o ritmo. Aí ele fala, choque indicado. Afaste-se do paciente. Porque quando vai dar o choque, a gente não pode estar em contato com o paciente, né? Vocês já viram aquele episódio do... É que eu sou nova, né? Eu acho que vocês também. Então, todo mundo... Espero que todo mundo tenha assistido Chaves, né? Tem o episódio do Chaves, que ele começa a ter um choque, aí ele começa a se tremer, aí vem alguém para puxar ele, aí a pessoa fica grudando nele e também fica no choque, aí fica uma corrente humana de todo mundo tomando choque. É claro que no episódio foi uma coisa cômica e tal, mas assim, quando uma pessoa e ela tá em contato com choque elétrico, ela atrai. Se você encostar, você toma um choque também, tá? Não é que vai necessariamente te grudar, mas você vai pegar o choque também. E aí pode parar você, que seu coração tá batendo e aí você pega uma carga de desfibrilação, pode parar, né? Pode fazer o inverso. Então, qualquer tipo de choque que for dar, pode ser no hospital com o desfibrilador normal ou com o DEA, ele avisa. Choque indicado, afastem-se do paciente. Aí para tudo que tá fazendo, afasta do paciente, não precisa ficar muito longe, mas é só não ficar encostado. E aí ele fala, aperte o botão para o choque. Aí você aperta, dá o choque e continua a massagem. O DEA ele vai falando tudo pra você. Isso é muito legal. Aqui é um exemplo, né? Existem vários modelos. Aqui então é o aparelho do DEA. Aqui são as pás. Tá vendo que ele tem as indicações aqui, ó, da onde colocar a pá? Então, tipo, essa pá coloca na parte superior direita do tórax, né? Essa daqui coloca na inferior esquerda. Então, ele tem essas duas pás, elas são autocolantes, são adesivas, e já tem o desenho. E aí, ele é muito simples, tá vendo? Ele só tem esses dois botões. Isso aqui não é botão, não. Ele só tem esses dois. Esse daqui liga e desliga, e esse daqui dá o choque. Aí ele fala, quando ele fala assim, ritmo identificado, choque indicado, afaste do paciente. Aí afasta todo mundo do paciente, aí quando tá pronto, que ele dá a carga do choque, esse botãozinho aqui laranja, ele fica piscando. Aí ele fala, choque autorizado, choque indicado, alguma coisa assim. Aí aperta e dá o choque no paciente. Ele é totalmente automático e é muito legal, né? Ajuda bastante. E aí dá o choque no paciente, depois disso, continua as manobras até a chegada do resgate, tá? Então, a gente viu que no adulto, a gente põe uma mão sobreposta à outra, braços esticados e a força do nosso corpo. Para criança e para nenenzinho, não dá pra gente fazer com as duas mãos. Primeiro que vai ficar muito grande no tórax, então a chance da gente fazer uma lesão, uma fratura é muito grande. E fora que se a gente colocar os dois braços, a gente vai fazer muita força, mais do que precisa, tá? Então, crianças de 1 a 8 anos, tá? É recomendado que a massagem cardíaca seja assim, braço esticado e só uma mão. A gente faz a força só com uma mão, tá? E a profundidade até 4 centímetros de profundidade na massagem cardíaca. Então, uma criança de 1 a 8 anos, a gente faz com uma mão só. E um RN, um nenenzinho, né? Geralmente dá pra fazer assim, ó. Pega o nenê. Deixa eu ver se eu...
Não tem nada aqui parecendo neném. Pega o nenenzinho, né? Então, e com a ponta dos polegares, bem no externo da criança, faz a massagem cardíaca com o dedinho, que é muito pequenininho, né? Ou, se for maiorzinho, a gente pega os dois, o indicador e o médio, e aí a gente faz a massagem assim, tá bom? E a profundidade também de 3 a 4 centímetros de profundidade para o bebezinho. E aí a gente tem aqui os ciclos para o atendimento. Então, lembra quando a gente tem a ventilação? Quando a gente tem a possibilidade da ventilação, de usar o ambu? Então, para o adulto, o ciclo é com 1 ou 2 socorristas, 30 compressões para 2 ventilações. Sempre vai ser assim, tá? Então, tô sozinho ou tô 2 pessoas, 30 para 2. 30 compressões para 2 ventilações. Uma criança de 1 a 8 anos, se for um socorrista sozinho, a indicação é que seja 30 compressões para 2 ventilações. Se tiverem 2 socorristas, a gente vai fazer 15 compressões para 2 ventilações, que é um pouquinho mais eficaz para as crianças, tá? Criança de 0 a 1 ano, menor de 1 ano, nenenzinho, se for um socorrista é a mesma coisa, 30 compressões para 2 ventilações. Se for 2 socorristas, 15 compressões para 2 ventilações, tá? No caso da impossibilidade de realizar a ventilação, manter apenas as compressões torácicas no ritmo de 100 a 120 compressões por minuto. Então, não tem como ventilar, não tem como fazer a parte ventilatória do paciente, a gente vai manter só a compressão cardíaca, tá? Lembrando de revezar, tá, gente? Se estiver cansado, chama o curioso e ensina ele a fazer pelo menos 2 minutinhos para descansar, porque é cansativo. E aí, agora a gente vai visualizar. Eu espero que tudo bem, gente. Me mandem as dúvidas, anotem as dúvidas. Pode mandar no WhatsApp, pode mandar nos comentários aqui da matéria, não tem problema. Pode mandar e-mail, enfim. Do jeito que vocês acharem melhor pra gente tirar as dúvidas. Ou, nesse caso, como amanhã vocês vão ter a prática, vocês podem tirar a dúvida na aula prática também. Mas vocês me falam, tá? Porque como a gente não tá... Eu não consigo vê-los, não consigo ver se tem um ponto de interrogação na testa, ou aquela carinha de dúvida, aquela carinha de não entendi nada, ou então uma resposta, né? Na sala de aula a gente fala assim, entenderam? Primeiro a gente faz o quê? Segundo o quê? Escreve na lousa, escreve no caderno. Então, como eu não consigo ter esse contato, né? A gente não tem possibilidade de se ver pessoalmente, então vocês vão me sinalizando, porque se vocês ficam quietinhos, eu entendo que vocês entenderam, tá? E às vezes eu tenho a sensação que falo rápido demais e às vezes não dá pra entender, tá? Então aqui tem alguns vídeos da reanimação cardiopulmonar, só para vocês visualizarem. A gente viu as imagens, mas a gente vai ver no vídeo, na prática, como que é. E mais amanhã a aula prática que vocês vão ter também, tá? Então a gente vai fazer aquele esquema da aula de ontem, vou assistir junto com vocês, porque às vezes tem algum comentário para fazer. E aí dessa vez eu não controlei quanto tempo tá dando essa aula para ver se precisa... Para ver se precisa cortar e fazer mais uma parte. Será que eu tô sem internet, gente? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vou fazer a segunda parte só com os vídeos.